Então vamos usar mais uma aula para inserir os dados no nosso SQL Server. Agora eu vou inserir o nosso arquivo CSV. Está aqui lá na nossa planilha Arquivos, Origem, Arquivo CSV. A gente vai ter essa planilha aqui de clientes. Vai ser a última que a gente vai subir aqui para a gente treinar bastante os nossos dados, né? E essa aqui você vai ter que ficar até o final, porque tem algumas particularidades que a gente não fez em algumas aulas anteriores, né? Vamos ter ali algumas situações que vai dar alguns erros ali que a gente vai aprender a corrigir, tá bom? Então, nesse Excel aqui, ó, a gente vai ter o arquivo, né, separado por vírgula. A gente já inseriu esse arquivo lá no nosso data frame, nas nossas aulas anteriores. Então, você já conhece ele ali, né? Separado por vírgula. E temos aqui todas as colunas. E aí, para a gente criar a nossa tabela, eu posso vir aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V lá, né? E digitar Create Table e toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu já adiantei e deixei o código aqui para vocês lá no nosso material, ó. 19.carga.tb clientes. Eu vou copiar ele aqui, ó. Copiar ele aqui. Vou lá no nosso SQL Server. Lembre de conectar no seu banco de dados, tá bom? Conectado no banco de dados ali que a gente está treinando nossa aula. E você pode dar o nome que você quiser aí. Eu conectei, né, já, e fez o Create Table. Create Table e deu o nome para a nossa tabela de clientes. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um select, né? Select, asterisco, from. A nossa tabela de clientes também. Select está escrito errado ali, né? Select, beleza? Select, asterisco, from. Vou rodar esse comando e rodar o select, asterisco, from para a gente criar a nossa tabela. Beleza, rodei esse código, né, e trouxe o nosso resultado aqui com todas as nossas colunas. E aí, ó, eu coloquei, ó, o ID int, né, no formato int, o create@ é no formato datetime, lá no meu banco de dados, né. E o restante aqui, ó, tudo NVachar. E tem uma coluna aqui que chama number, que seria o número ali do endereço, né, moro na rua tal, endereço tal, número 10, por exemplo. Só que, porém, tem muitas pessoas que às vezes no cadastro, em vez de escrever somente o número, né, 35, aí escreve número 35. Ou então, se não tiver número cadastrado, né, a gente vai tratar lá o nulo como se fosse sem número, por exemplo. Então, é por isso que eu deixei no formato aqui, ó, de street, tá bom? E coloquei NVachar do tamanho 255 aqui, tá bom? Então, bora lá no nosso VS Code. Aqui eu fiz a nossa conexão, normal como sempre, né? Dei um Ctrl+E para executar aqui. E o nosso data frame eu fiz a mesma coisa que a gente importou lá nas nossas aulas, né, de CSV. Então, eu coloquei aqui, ó, o caminho completo da pasta e o delimiter é igual a vírgula, né? Nosso delimitador aqui é igual a vírgula. E aqui eu fiz só para a gente ver os dados mesmo. E agora, lembra que eu aproveitei aquele script lá das aulas anteriores? Primeira coisa, antes de eu começar a inserir os dados, eu já vou adiantar e vou apagar as nossas colunas aqui, né? Só que antes de apagar, eu posso deixar esse comando lá no final. Que antes de inserir, né? Esse é o último bloco aqui que vai inserir os dados. Então, antes de eu inserir, eu posso apagar eles aqui. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica dessa aula agora. Agora, para vocês verem. Primeira coisa, eu criei, né, o nosso data frame, tá tudo aqui. Primeira coisa que eu tenho que entender, quais que são os formatos dos dados aqui no meu data frame e lá para o nosso SQL Server. Muitas vezes a gente vai ter que fazer as conversões de dados, né? A gente vai ver isso aqui para baixo também, que vai dar alguns errinhos ali, tá bom? Primeira coisa, vamos ver os dados aqui, ó. Eu no script nas aulas anteriores de conversão de dados, eu vou aumentar aqui, ó, aumentar um pouquinho aqui. Então passou aqui, ó, um for, né? For na coluna em dados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um loop nas colunas ali, ó, do nosso data frame, né? Eu chamei ela aqui de dados. E ele vai printar para mim qual é o tipo de cada dado. Só para agilizar o nosso script aqui, nossa aula, né? Dá para você fazer linha a linha também. A gente aprendeu isso lá nessa parte aqui, ó. Cadê? Conversões de dados. Lá tem também para você verificar. Então, eu vim aqui, ó. ID é do tipo int. Então, meu tipo int está lá no meu banco de dados, ó. Eu criei no formato int, né? Dei um zoom aqui que não deu para enxergar nada. Mas aqui, ó. O ID é no formato int. Como que eu vejo isso também? Posso vir aqui, ó, atualizar, né? Botão direito atualizar. Eu criei a nossa tabela agora. Se eu vir aqui em tabelas, vamos procurar aqui clientes, vou clicar com o botão direito em design. Dá para ver os tipos de dados aqui também, né? Então, ID do formato int e o create@ no formato datetime. Então, primeira coisa, o ID aqui tá no formato int? Tá, então tá ok essa parte aqui, beleza? A próxima coluna, create@. Aqui está falando para mim, ó, que está no formato de texto. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer a conversão desses dados aqui do meu data frame antes de levar lá para o meu SQL Server. Senão vai dar erro ali e não vai aceitar, né? Por quê? A minha origem está com um formato e o meu destino está com outro formato. Então já vamos fazer isso aqui embaixo, ó. Para converter eu vou fazer o quê? Vou lá no meu data frame dados, né? E localiza para mim a coluna de create@. E aí eu coloquei aquele comando que a gente aprendeu também, né? pd.toDatetime da nossa coluna aqui, ó, de create@ localizado no nosso data frame de dados, tá bom? Isso aí vai fazer a conversão. E aqui eu já tratei um NA, tá vendo, ó? Fio NA. Eu já tratei alguns nulos. No meu data frame eu tenho aqui, ó, eu coloquei no e-mail, né? Então no e-mail, nota que eu tenho um NA aqui, ó. Então quer dizer que no meu Python, no meu arquivo de origem, né? O Python aponta NaN como dados nulos, né? Não tem dados ali, então seria colunas nulas. Para não levar esse NaN lá para o nosso SQL Server, eu já vou tratar esses nulos aqui, ó. Já vou colocar, ó. Vai lá no meu dados, né? Meu data frame, na minha variável data frame dados.
procura a coluna de e-mail. E ele vai ser o quê? Ele vai ser ela mesmo, né? Ele mesmo aqui, eu repeti ele, ponto fio NA, quer dizer, o que tiver nulo, ele vai trocar pelo que tiver entre parênteses. Eu coloquei aqui, ó, sem registro. Se eu der um Ctrl E para executar, ele vai fazer a conversão e já tratar os nulos. Vamos ver esses dados aqui novamente, ó. Posso dar um Ctrl C aqui, Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, só para mim ver os dados já convertidos, né? Agora sim, ó, coluna 1 ID está no formato int, ok. E agora sim, ó, novamente a nossa coluna, né, create add, só que agora ela está com o formato datetime. E aí sim, vai aceitar lá no nosso SQL Server, né? O SQL Server é bem chatinho, tem algumas particularidades que a gente vai ter que criar ali aos poucos, tá bom? Vou apagar esse script de create aqui, ó, pra gente só fazer o select asterisco aqui mesmo. Beleza, fechei lá, agora eu vou seguir com as nossas tratativas de dados, né? Lembra que também, ó, vamos fazer um fio NA das nossas colunas aqui de street e number e additionals também, né? Tem dados nulos, já vamos tratar eles tudo aqui. Lembra em number, tá vendo, ó? Número, eu tenho ó, números aqui, né? O Python entende como ponto e lá no SQL Server é o vírgula, então vai dar algum conflito ali também. Por isso que eu deixei no formato nbaixar. E aí já vamos tratar esses dados também, né? De street e de number e de additionals aqui também. Agora é tranquilo, ó. Esses dados aqui, né? Eu posso até excluir, que ele já está ali embaixo, só para a gente verificar os tipos de dados mesmo. E aqui no fio NA eu já vou criar mais algumas cópias aqui, ó. Ctrl C, dá um Ctrl Enter, Ctrl V, Ctrl V. Fio NA, agora vamos ajustar essa coluna de street. Então, vamos vir aqui, ó. E-mail a gente ajustou, né? Que é o primeiro. Vou trocar aqui, ó. Street. Ele vai receber, quando for nulo, ele vai receber aqui sem, sei lá, sem rua, sem informação. Vou colocar aqui sem info, tá bom? Sem info. O e-mail, agora vamos trocar o número também. Number, vou alterar aqui no próximo, ó. Number, ele vai receber o quê? Localiza no meu data frame a coluna de number, ele vai receber o quê? Vai ser igual a ele mesmo, só que fio NA. Então, quando não localizar nada, eu vou digitar aqui, ó, sem número. Beleza? Agora vamos para o additionals, informações adicionais, né? Depois do number aqui embaixo, ele vai receber. Então, eu troquei aqui embaixo, então, dados na coluna additionals, ele vai receber. Ele mesmo, né? Vou colocar aqui, ó, dados.adicional, só que o fio NA sem registro, eu vou colocar aqui sem info também, sem info. Ó, só para a gente verificar aqui. Vou converter todos os dados aqui, né? Posso rodar o script aqui que ele vai fazer a conversão do datetime aqui e também os nossos tratamentos de fio NA. Mas para isso eu tenho que executar os blocos novamente, né? Fazer a conexão aqui de novo, vou puxar o nosso data frame só para zerar as informações que a gente fez, né? Rodei bloco a bloco aqui. Feito isso, eu posso chamar a nossa variável dados aqui embaixo, ó, dados, só para a gente verificar se ele tratou mesmo. Então, certinho, state, street sem número, sem info, né? Aqui sem número. Então, os nossos tratativos estão certinho. Posso até apagar isso aqui que eu não vou usar por enquanto, não. Agora, os nossos dados aqui. Note que quando eu converti aqui, ó, number e coloquei, né, o fio NA e coloquei aqui, ó, sem info, note que aqui já alterou. Antes aqui estava no formato int, né? Então, no formato float. Agora já está no formato object. Foi o que a gente criou nossa estrutura aqui no banco de dados, né? Tudo de nbaixar 255. Somente ID e data que foi em outro formato. E é tranquilo, tá vendo? Ó, você importou o data frame e já fez as tratativas aqui antes de fazer o quê? Antes de subir ele para o nosso banco de dados, né? Feito isso, a gente já vai mapear ali as nossas origens, né? No caso, a origem, ou a coluna de origem e também as nossas colunas de destino. Eu peguei aquele comando que a gente fez, né? str, coloquei aqui, ó, dados.columns, quer dizer, ele vai pegar todas as nossas colunas e eu vou simplesmente trocar aqui, ó. Eu vou trocar o que é aspas simples, né? Por nada. E ele vai deixar pra gente já no formato aqui de vírgula, né? Seguido um pelo outro aqui, para ficar bem mais fácil pra gente verificar os nomes de todas as nossas colunas aqui. De vez em quando fica uns avacalhadinhos aqui, ó. Country, né? Um N aqui na antes, mas aí é tranquilo, a gente já tem o nome aqui também. Tá bom, agora antes da gente inserir nossos dados, né? O último script aqui, ó, o último bloco, vai ser inserir os nossos dados, né? O que eu tenho que fazer? No meu caso, eu vou deletar a nossa tabela, deletar os dados que tem aqui. No caso, não tem nada, mas quando tiver, ele vai apagar para mim. Então, eu vou fazer o quê? Cursor.execute vai fazer o quê? Ele vai fazer um truncate table na minha tabela de clientes. É a tabela que eu criei aqui? Certinho. É a tabela que eu criei aqui no nosso SQL Server, beleza? Então, ele vai simplesmente fazer isso para mim, vai deletar, limpar os dados. Então, eu executei ele aqui, ó. Agora eu vou executar o último bloco. Quando eu executar aqui, ele demorou ali 4 segundos, né? E já vai popular a nossa tabela aqui. Só que notem para vocês verem, tem algo diferente aqui do script anterior, né? Eu tenho o quê? Uma conversão de dados aqui, ó. Conversão de dados para string antes de subir os nossos dados. Quando eu vou subir nossos dados, eu vou fazer o quê? Insert int na nossa tabela e todo o mapeamento que a gente já viu em aulas anteriores, né? Vou mostrar para vocês por que eu tenho que fazer isso e o erro que deu. Eu vou comentar essa parte aqui, ó. Vou dar um 3 pontinhos aqui, 3 aspas, e vou dar um mais 3 aqui, ó. Só para comentar, para a gente fazer isso do zero. E vamos fazer tudo aqui na prática, ó. Se eu der um mais aqui, eu vou criar um novo código, né? Eu vou simplesmente copiar e colar aqui, só que eu vou apagar as linhas aqui que eu converti, né? Vou deletar tudo isso aqui e vou vir aqui, ó, e fazer um jogo da velha aqui também para comentar essa parte.
E aí vai ficar a nossa parte original, né? Onde que eu teria que mapear as colunas de destino e as colunas aqui, que é as nossas linhas, né? Aqui eu dei alguns espaços, mas vamos fazer aqui do zero, ó. Vamos pegar, vou apagar tudo isso aqui, vou apagar algumas colunas aqui também. Eu vou deixar somente 2 colunas, só para a gente ir testando, para você ver como que você pode fazer no passo a passo, né? Você não vai entender, só apenas entender o código, mas você vai aprender também a resolver alguns problemas ali. Então, bora ali, manipular, né? Então, primeiro vamos mapear o quê? Minhas 2 primeiras colunas. Vamos vir aqui, ó. Eu vou inserir só ID e CreateAt por enquanto, que já são as colunas que eu converti lá em cima, né? Nosso fio NA tá tudo bonitinho aqui também. Nossa CreateAt já está convertido, mas eu vou levar apenas 2 linhas, 2 colunas, né? Só para a gente ver certinho. Então, o que eu tenho que fazer? Passar no meu insert into na tabela de clientes. Beleza, já é a minha tabela que eu criei aqui, tá bom? E aí eu vou passar o quê? No meu destino eu tenho a coluna de ID e CreateAt, são as 2 primeiras colunas aqui, tá bom? Então, os nossos values vão ser o quê? Vão ser apenas 2 pontos de interrogação, né? Vou deletar aqui, vai ser apenas 2 pontos de interrogação. E aí eu poderia fazer tudo numa linha só, igual a gente estava fazendo na aula anterior, né? Deixei maior aqui só para a gente ver. Agora eu vou passar as linhas no nosso for. Vou deletar tudo isso aqui também. Calma aí que a gente vai ajeitar tudo bonitinho para você ver os comandos na prática, tá bom? Beleza, eu organizei tudo aqui. Então eu fiz insert into, na minha tabela de clientes eu peguei somente a coluna de ID e CreateAt. E os values eu passei somente 2 pontos de exclamação aqui, né, de interrogação, quer dizer. E aí ele vai passar os critérios. O primeiro vai ser esse e o segundo vai ser esse aqui. E o que é que vai receber? Vai ser lá no for, né, vai percorrer linha a linha do meu data frame aqui, dados, ele vai percorrer. Na linha 1, ele vai abastecer esse ID. E aqui, ó, linha.createAt vai ser a segunda coluna aqui certinho. Se eu executar tudo, ó, eu vou executar tudo, tá vendo? Não tem problema se você esqueceu de coluna ou deixou coluna para trás, não tem problema. Se a gente for lá no nosso data frame novamente, ó, aqui estão os dados completos. Mas se eu rodar o script novamente, o que ele fez? Ele trouxe os dados somente das 2 colunas que eu passei o mapeamento dela aqui, tá vendo? Ó, então eu passei o mapeamento, ele levou. E aí se eu quiser passar mais colunas, eu posso ir inserindo lá também. Só que como eu não trouxe nada aqui, ele trouxe os dados no meu SQL Server como nulo, né? Então quer dizer, ele não pegou nada lá e não trouxe. Como que eu vou fazer para mapear as próximas colunas? Então vamos lá, insert into. Agora eu vou inserir o quê? Vou inserir o first name e last name, que é a mesma coluna que tem aqui, ó, faltando, ó, first name e last name, tá bom? Então aqui, ó, id.createAt, né, vírgula, quer dizer, eu vou inserir mais as 2 colunas. Vou colocar aqui, ó, vírgula, first name e last name. O values, já que eu inseri 2 colunas a mais aqui, ó, eu tenho que contar para inserir também os nossos pontos de interrogação, né? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. Então vou inserir mais 2 pontos de interrogação, vírgula, ponto de interrogação, vírgula, ponto de interrogação. Beleza. Já inseri os meus critérios. Agora eu tenho que inserir a linha, né? E aqui, ó, vou diminuir um pouquinho, que a gente poderia completar aqui, né? Continuar completando, escrever aqui, ó. Agora é linha.firstName, né? Posso até copiar e colar aqui, ó. First underline name. Lá, agora eu tô falando da minha origem, né? A minha origem tá, né, nesse comando aqui em cima, que eu deixei para vocês. Vocês vão utilizar muito ele aqui também, tá bom? Então, firstName é a mesma coisa, eu copiar e colei aqui. Agora, se eu quiser inserir mais linhas para frente aí, e ir seguindo, não tem problema, mas eu posso digitar aqui, ó, vírgula e dar um Enter. E dei o Enter, ele pulou aqui para baixo, né? Então, o que eu escrever aqui não vai atrapalhar também. Então, eu posso escrever o próximo, né? Vai ser o quê? Linha.firstName, que é a próxima coluna que eu inseri, né? FirstName não, last name, quer dizer, o sobrenome. Beleza? Esqueci de um A aqui, né? Linha.firstName, é last name. Vou executar e vamos ver se vai funcionar. Ele executou tudo, né? E aqui no final ele rodou também. Vamos ver os nossos dados. É agora que vai começar a dar os erros, né? Agora deu certinho, tá bom? Só que olha para vocês verem. Quando eu, lá no meu data frame, se eu verificar lá em cima o nosso data frame, tá vendo? Vou colocar um dados.read, vou colocar 20 aqui, ó, só para a gente verificar os dados. Importei os nossos dados aqui de novo. No SQL Server, né, nas linguagens de padrões aí, é muito comum a gente não utilizar caractere especial, né? Mas muitas das vezes, no seu dados, na sua origem, vai vir escrito dados com caractere especial, infelizmente, né? Não vem ali no ambiente perfeito que a gente queria. Então, a gente tem que meio que adaptar. Eu sei que no e-mail aqui, ó, tem um aqui, sei lá, João, tá vendo, ó? E-mail, eu acho que, se não me engano, não aceita caractere especial na criação também. Mas eu trouxe aqui no nosso exemplo para você verificar. João com acento, eu tenho aqui Kaique com acento também. Tem mais alguma coisa aqui, ó, deixa eu ver. Jéssica, tinha aqui, isso, tinha tudo com acento. Isso no próximo também, por exemplo, aqui, ó, nos states, né? Então, state que significa estado. Então, tem o estado de Goiás. O certo seria não ter acento, né? Meu banco de dados ali, caractere especial, é meio chatinho para mexer. Mas já que minha origem tem, eu tenho que adaptar meus bancos de dados conforme está no meu data frame, né? Mesma coisa, street, a pessoa pode escrever, né? Algum acento, deixa eu ver se tem algum acento aqui. A princípio não tem, mas se tiver também, a gente já consegue tratar tudo por aqui. Não, achei um acento aqui, ó, Maranhão, tá vendo? Mesma coisa, number, conjunto, adicional também, a pessoa pode escrever. Então, a gente vai tratar essa questão aqui dos acentos, né? Seria ali caracteres especiais que não são aceitos lá no SQL Server. Se eu vou colocar 5 aqui, ó. Agora, vamos adicionar
finge que a gente vai adicionar mais uma coluna aqui. O que eu teria que fazer? Ir lá na minha coluna, né? A próxima vai ser o quê? E-mail. Onde tem o nosso caractere especial. Se eu vir aqui inserir, ó, vou colocar aqui, ó, mais um, vírgula, e a minha coluna de e-mail, né? Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, que digitar fácil, né? Beleza. Fiz isso, eu tenho que fazer o quê? Adicionar mais um ponto de interrogação. Eu criei mais uma coluna, tem que mapear ela lá também, né? Então, vou vir aqui, colocar mais um ponto de interrogação, que ele vai receber a minha variável linha aqui. E agora eu vou inserir mais uma linha aqui na minha variável, né? Então, vai ser o quê? Linha, ponto, e qual que vai ser o nome da coluna que eu vou receber na minha origem? Aqui, ó, vai ser a minha linha ponto e-mail, lá do meu data frame, tá vendo? Esse aqui é a informação do meu data frame, as colunas de origem ali. Então, mapeia primeiro o destino, depois a origem, né? Que é meio o inverso, mas depois fica tranquilo de entender também. Então, diminuiu aqui, ajeitei e apaguei essa última parte aqui de baixo, né? Só para a gente ganhar mais espaço aqui e ver tudo em uma tela só. E agora, se eu rodasse esse script, ele ia dar erro, porque eu tenho caractere especial lá no meu e-mail, né? Como que eu vou fazer isso? Depois do interrows aqui, ó, depois do for, eu posso dar um enter, que ele vai pegar já a indentação aqui, e eu posso criar o nosso script. Então, o que eu vou fazer? Vou até aproveitar ele aqui, ó. Vou dar um delete aqui, né? Só para a gente clarear ali o nosso mapeamento. Então, eu vou fazer o quê? Na minha linha de e-mail aqui, ó, eu já vou fazer o quê? Ela vai receber o quê? Ela vai receber string, né? E vou passar ela novamente. Então, ela vai fazer a conversão dessa linha de e-mail, né? Da nossa coluna de e-mail, antes de inserir os dados. Então, antes dela passar aqui, ó, no insert int, eu já vou fazer a conversão dele aqui embaixo. Uma conversão diferenciada ali na nossa variável linha, tá bom? Se eu der um executar aqui, ó, executar. Então, eu fiz aqui a parte do e-mail. Se eu executar o nosso script aqui, deu certinho. Ele trouxe todos os nossos dados aqui, contando também os caracteres especiais, né? Então, acento, vai inserir tudo aqui, conforme veio os nossos dados. E aí, se eu for lá aqui novamente, agora eu vou fazer o quê? Vou inserir minhas novas colunas, né? Eu inseri até e-mail. Então, tá faltando o quê? Cell phone, country e state, né? Vamos inserir aos poucos que a gente vai testando e vendo se vai dar certinho. Aqui em cima eu já tenho as minhas colunas, então fica fácil de eu inserir, né? Então, a cada coluna que eu inserir aqui, eu vou inserir o ponto de interrogação e vou inserir a linha ponto, que é do nosso for aqui também, beleza? Então, já vamos fazer isso agora. Depois do e-mail, eu vou colocar vírgula e vou inserir minhas próximas colunas aqui, ó. Vou inserir cell phone, country e state. Vamos inserir aos pouquinhos, depois a gente insere mais, né? Aí você vai treinando, começa de pouquinho em pouquinho mesmo. Eu vou deletar aqui, ó. Beleza, deletei e vou inserir aqui. Depois do e-mail, eu vou inserir cell phone, country e state. Então, inserir mais 3, né? Então, aqui também, automaticamente, eu vou inserir mais 3 pontos de interrogação aqui, ó. Vou inserir vírgula, ponto de interrogação, vírgula, ponto de interrogação e vírgula, ponto de interrogação. E na minha linha aqui, igual eu falei com vocês, eu posso dar um enter aqui, né? Depois do vírgula, que não vai atrapalhar. Então, depois do e-mail, eu vou inserir vírgula, linha, ponto, inserir minha nova coluna de quê? Depois do e-mail foi cell phone. Então, vou inserir ele aqui, ó. Mesma coisa que está no nosso banco de dados. Vou inserir mais um aqui, ó, vírgula, linha, ponto, nossa coluna agora de country. Vou inserir aqui, ó, country. Isso aqui da gente está mapeando a nossa origem, tá bom? Linha vem da origem e aqui vem do nosso destino, que é o nosso banco de dados. Vou colocar mais um aqui, ó, vírgula, linha, ponto, e vou colocar, faltou um aqui, né? Linha, ponto, state. Vamos ver se vai funcionar. Provavelmente, né, aqui no nosso data frame, a gente já identificou que talvez esse cell phone, state aqui, né, também, e street vai ter caractere especial. Talvez o telefone e o country não, mas o state e o street vai ter sim. Então já vou converter ele aqui, ó. Antes da gente enviar os dados, eu já vou fazer a conversão. Então, posso vir aqui, vou dar um Ctrl+C, né? Dar um Enter aqui, ó, e Ctrl+V, e Enter aqui e Ctrl+V novamente. Eu vou converter quais colunas? As colunas de count, né? Vou vir aqui, ó, linha.country vai receber str, entre parênteses, linha.country. Então, vai fazer a conversão dela antes. Linha.state vai receber linha.state. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Isso mesmo, vai testando e vamos ver como que vai dar. Vou executar tudo, né? Vamos ver se vai deixar executar. Sim, deu com o êxito, né? Se eu for lá novamente, eu vou ter que preencher mais 3 colunas aqui. Vou executar nossos dados. Agora sim, ó, tá quase completando, né? Só falta aqui mais 3 colunas e a gente já mata essa aula completa ali para matar aquele problema, né? Se a gente tiver ali caractere especial. E com a SQL Server é bem chatinho essa questão de caractere especial. Mas a gente já resolveu tudo, né? Com a nossa função aqui, ó, bonitinha, que eu vou deixar no material para vocês, ó. Então, muito atento nessa tabela aqui, né? Nessa carga tabela clientes. Vai ter um material de ouro ali para vocês, tá bom? Agora tá faltando o quê? Tá faltando inserir mais 3 colunas, né? Street, number e additionals. Então vamos inserir ela aqui também. Como que ela tá mapeada lá no nosso SQL Server, né? Tá aqui, ó. Street, number e additionals. Aqui em cima eu já tenho o nosso comando, que você já viu na aula anterior, né? Que vai localizar o nome das nossas colunas. Então tem aqui certinho, ó. Street, number e additionals. É o mesmo nome que eu coloquei na origem, vai ser o nosso destino. Então posso dar um Ctrl+C aqui, ó. E Ctrl+V. Lembrando que aqui você tem que mapear certinho, ó. Vou colocar um vírgula aqui, né? Tem que mapear certinho conforme tá seus bancos de dados, né? A gente fez os primeiros scripts básicos lá, foi para justamente treinar tudo isso aí.
Já que eu inseri 3 colunas, eu tenho que inserir mais 3 pontos de interrogação, né? Então, vou colocar vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3 pontos de interrogações aqui. Já que eu inseri 3 pontos de interrogações, eu tenho que mapear. Nas minhas colunas de destino, qual vai ser as colunas das linhas aqui que vão receber, né? Que eu vou pegar, coletar esses dados. Vai ser, novamente, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, linha, ponto, né? Vou colocar minha coluna de state aqui. State não, agora é street, né? Nós estamos quase fazendo errado aí, ó. Vírgula mais um, linha, ponto. Tem que fazer muito atento, né? Que você vai fazer só uma vez, depois é só clicar em executar ali que ele vai funcionar. Depois não precisa nem de clicar mais, né? Vai fazer tudo automático também. Number aqui, number também. Vou colocar mais um vírgula aqui, ó. Linha, ponto. Ele vai percorrer nossa linha e vai procurar a nossa coluna additionals. Beleza? Feito isso, eu acho que, se eu não me engano, como eu já fiz a conversão antes, né, para teste, ele já converteu também. Mas vamos executar para ver se vai dar algum erro. Ele não deu erro, né? Mas no primeiro teste que eu fiz, ele tinha dado um errinho. Então, mas aqui já funcionou, então beleza. Se aí você testando aí essas colunas aqui, ó, street, number e additionals, deu erro, você vai fazendo aos poucos, né? E você pode fazer isso aqui, ó. Simplesmente dar um Ctrl C aqui, né? Vou deixar pronto aqui, ó. Dar um Ctrl C e um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, 3 colunas que eu vou converter. Quais foram as colunas que eu adicionei? Foi aqui, ó. Coluna de street, number e additionals, né? Posso vir aqui, ó. Street, coloquei street. Coluna de number, aqui também é number, e aqui também number, e additionals, também eu vou converter, ela aqui e ela aqui. Isso aí caso dê erro lá no seu data frame original, tá bom? O meu aqui, ó, eu já fiz a conversão, ele já validou também, funcionou sem as conversões nem nada, tá bom? Vou dar um select asterisco aqui. Então, beleza. Então, antes de carregar todos os dados, né, a gente já fez o truncate table, nossa tabela de clientes aqui também. Então, nosso script está funcionando 100%, né? Depois você pode vir aqui, excluir o que você não precisa, igual ver os dados aqui, né? Eu posso comentar, deixar tudo bem clean aqui, limpar todos os dados. E a gente fez em poucas linhas de código ali, né? Inserir os nossos dados aqui com poucos e pouquinhos segundos. O Python é muito, muito rápido. Ele é feito para isso mesmo, para ter alta performance, né, nas tratativas dos dados ali. Então, uma aula especial para você aprender mais algumas manhas, né? Alguns jeitos ali, umas formas diferentes de você inserir e tratar os erros ali. A linguagem de programação é boa por isso. Tem várias formas de fazer uma coisa e chegar no mesmo resultado, né? Então, um abraço e até a próxima aula.